Olá, amigos e amigas. Então, nosso vídeo sobre favelas e periferias e a sua formação, né, aqui no nosso Brasilzão. Como eu introduzi no outro vídeo, né, não há uma vontade das pessoas simplesmente da noite para o dia. Eu vou lá, vou morar na favela, né? Eu vou morar na periferia da cidade. Não foi assim que aconteceu, tá? As pessoas socialmente foram forçadas a ocupar esses espaços, muitas vezes espaços até inóspitos, né? Áreas que ocorrem com frequência de deslizamento, áreas no meio da mata, né? Áreas em aliás, né, áreas que não possuíam sequer saneamento e por aí vai, não possuem, muitas não possuem até hoje. E se tu parar para pensar nas grandes cidades do Brasil, hoje a maior parte, ou grande parte dessas populações vivem nessas áreas. Né? Então, a origem disso, a principal né, fato formador das favelas e das periferias no nosso Brasil vai ser, né, inicialmente, o grande responsável por isso, a abolição da escravidão. Claro, nós não estamos aqui dizendo que a abolição foi ruim, muito pelo contrário. O que foi ruim foi a forma com que o governo não estabeleceu políticas de inclusão social nesse país, certo? Da noite para o dia se aboliu a escravidão, as pessoas foram simplesmente largadas à própria sorte, certo? Porque ninguém na sociedade racista e elitista que nós tínhamos queriam negros, escravos e seus descendentes, né, ocupando espaços públicos. Eles queriam distância desse pessoal. Então, infelizmente, né, a alternativa que os escravos e os ex-escravos brasileiros tiveram foi realmente ocupar regiões de periferia, regiões né, de morros e tudo mais, formando as chamadas favelas. Tá? Então, nós vamos falar aí como que esse processo ocorreu no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife e até aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Bom, vamos deixar de papo de senso comum e vamos para aquilo que interessa. Tá? Então, a favela ela não é desordem, ela é solução popular. Tá? Ela se torna a forma mais fácil, né, das pessoas procurarem locais para viver. Né? Como nós vimos, são áreas que não haviam ninguém morando, que não pertenciam a ninguém e que ninguém queria estar lá. Então, essa falta de política de moradia, de inclusão social, políticas de inclusão né, dos ex-escravos e dos mais pobres no mercado de trabalho brasileiro, a educação pública não existia, que isso vai ser uma conquista somente a partir da década de 1930, certo? Então, qual a opção que as pessoas vão ter? Né? De se unir, de certa forma, e formar a sua própria comunidade, a sua própria sociedade, aquém da sociedade elitista que não os aceitava lá, certo? Em muitos casos, escravos, ex-escravos e mais pobres iam se oferecer para trabalhar, né, um trabalho assalariado, e as pessoas ofereciam, não, tu quer, pode voltar a trabalhar aqui na fazenda, eu te dou comida, eu te dou estadia, e tu fica trabalhando aqui. Ou seja, né, uma nova forma, né, de escravidão. Isso, né, que excluindo apenas, né, e nem em todos os casos, a questão do açoite, né, ou seja, dos castigos físicos que as pessoas que eram escravizadas no Brasil estavam acostumadas. Então, essa falta de emprego, de moradia, de fonte de renda, né, faz com que surjam novas organizações sociais ao redor das cidades, ao redor desses centros elitistas que não queriam essas pessoas por lá. Tá? Principalmente o Rio de Janeiro, então ali ao final do século XIX, vai ser essa primeira grande experiência, né, de formação de favelas. O justo Rio, que era considerada a Paris brasileira naquela época e tudo mais. Né?
O primeiro favela a surgir no Rio de Janeiro vai ser o Morro da Previdência, né, que começa a ser chamado de favela por causa da planta que dava no arraial. O nome da experiência, na verdade, pessoas que vieram da Guerra de Canudos, né, soldados pobres, porque quem se alistava ao exército naquela época, na maioria das vezes eram pessoas pobres ou ex-escravos, eles vêm da Guerra de Canudos, certo? Com essa ideia, por causa que lá em Salvador existia o Morro da Favela, né, e esse nome então vai ser agregado no Rio de Janeiro para essas novas moradias periféricas em cima dos morros. Tá? Então, as pessoas vão criar essas moradias e, naturalmente, né, por conta dessa experiência, eles vão chamar, então, das favelas. E, então, o Morro da Previdência vai ser a primeira favela do Rio de Janeiro. E, logo em seguida, isso vai começar a se expandir, né, ao redor da cidade. Tá? Também vem questão da expulsão de pessoas da Zona Sul, né, das áreas que eles começaram a querer elitizar, a limpeza da paisagem do porto, retirando os cortiços e as moradias que haviam lá também. Né? Então, para embelezar o Rio de Janeiro, muita gente foi desalojada. Né? Então, o chamado progresso, desenvolvimento, ele traz consigo também a segregação, né? Traz consigo um verdadeiro apartheid e traz consigo também né, a falta, como nós já citamos, falta de políticas públicas que incluíssem, que dessem condições de vida e de desenvolvimento para essas pessoas, certo? Em São Paulo, são 3 causas principais. Né? A industrialização, não dê bola que aqui tem cachorros, tá? A industrialização, a migração e a especulação imobiliária. São Paulo, tá, também vai sofrer por um processo semelhante. Mas o principal dentro de São Paulo vai ser principalmente a partir da década de 1930. Muita gente vai descer do Nordeste para a cidade de São Paulo e lá, em vez de eles alojarem as pessoas e os ex-escravos, né, como trabalhadores assalariados nas fazendas, eles vão ao contrário, eles vão estimular a imigração de pessoas para trabalhar nesses locais. Tá? A gente sabe que a região sudeste vivia o auge do ciclo do café, e então, naturalmente, sua economia girava em torno do café e do algodão também, depois, posteriormente, vai ser estimulado, né? E por aí vai. Falo, claro, de culturas em maior quantidade, haviam outras, mas nenhuma delas com essa força que tinham essas culturas que vão ser implantadas a partir de 1750, por aí. Tá? Então, também há a questão do capital imobiliário. Né? A cidade empurra o pobre para longe porque o terreno central virou mercadoria. Então, não é que as pessoas gostem de demorar 2 horas do trabalho, como acontece hoje, pegar longos engarrafamentos. Né? É que o sistema empurrou elas para essa situação. Forçadamente, obviamente. Belo Horizonte, Salvador, Recife. Né? Em Belo Horizonte é quase cômico se não fosse trágico. Né? A cidade foi planejada no fim do século XIX, sem serviços, sem nenhum suporte para a população mais pobre e tudo planejado para a elite funcional da cidade, em tese. Né? Salvador e Recife tem mais uma questão, né? O racismo e questões geográficas. A população negra também não vai ter direito a acesso à terra, né? Foi ocupando encostas, áreas alagadas, ilhas, parafitas e por aí vai. Né? Muita área que hoje chamam de invasão, na verdade, foi a única forma que as pessoas conseguiram garantir sua sobrevivência por lá. Né? Imagina, as palafitas ainda existem até hoje, né? É uma forma de moradia bastante precária. Belo Horizonte, Salvador e Recife, então, passam por esse processo. Já no Sul, sempre se orgulhou de dizer, aqui não tem favela. Né? Bom, o Rio Grande do Sul não é nenhum exemplo
né, nesse sentido, porque nós exterminamos a nossa população escrava durante a Revolução Farroupilha. Nós tivemos a Batalha de Porongos também, né, que foi o fim, né, o golpe, a bala final da Revolução, onde foram entregues, né, a vida dos nossos bravos guerreiros farroupilhas, porque naturalmente não seria aceita a liberdade deles dentro do Brasil, né? E foi por isso que eles lutaram na Revolução, certo? Os fazendeiros gaúchos não tinham um contingente para lutar contra o Império, e quem lutou ao lado deles foi justamente os nativos que ainda, né, restavam aqui na região, e os africanos utilizados como escravos nas fazendas, né? Então esse pessoal que vai lutar ao lado das líderes farroupilhas e também dão origem ao nome farrapo, né? Porque eles iam na linha de frente com lanças, sem armaduras, né? A armadura é uma brincadeira, óbvio, ninguém usava armadura, né? Mas usavam uniformes de militares e tudo mais. E eles iam na frente, no front line ali, com as roupas que eles tinham mesmo, que eram esfarrapadas, porque eles eram escravos. Naturalmente fica conhecido o exército dos farrapos. Então é um triste episódio da história do Rio Grande do Sul. Não é à toa que hoje o estado tem apenas 15% de afrodescendentes, né, justamente por causa desse outros fatos segregacionistas que existem na região sul do Brasil, certo? Curitiba, Florianópolis, né, também vão ter empurrar as suas populações de baixa renda para a beira dos arroios, né, para que as cidades pudessem expandir, serem construídas, grandes avenidas e tudo mais. Claro, nós temos Curitiba, que é uma cidade mais recente, né, mas tudo vai por esse sentido. Porto Alegre também acontece isso, expulsão das pessoas das áreas centrais, né, vão ser varridas para as periferias para que o chamado desenvolvimento ocorra nos grandes centros, né? E nós falamos no vídeo que dá apresentação a esse aqui também, sobre o Rio de Janeiro e São Paulo, na construção das grandes avenidas e a destruição dos cortiços, né? E eu falei no início do vídeo disso também, e na região sul também não é diferente, tá? Também acontece isso, tá? Só que um pouco que difere, né, é que muitas periferias aqui no sul, as casas aparecem casas mais de alvenaria, né? Então a pessoa fala, aqui não tem favela, mas tem sim, né? Não se nomeia assim, mas tem sim, né? Pode ter algumas moradias com melhores condições, vamos dizer assim, do que nas favelas, né? Mas ainda assim existe muita pobreza, muita miséria e muita gente morando mal. Então, o que a gente né, traz como os pilares dessa formação das favelas e dos problemas urbanos, né, e das questões das periferias nas cidades, né? A expulsão urbana, né, as reformas, obra, turistificação, valorização, né, de algumas áreas. Então, o pobre tinha que sair dali. Ausência de políticas habitacionais, certo? Não é como hoje que se criam, né, os Minha Casa Minha Vida e condomínios para os pobres morarem, né, com salão de festa, com campos de futebol, com piscina, até em alguns casos acontece, né? O Estado não oferecia nenhum tipo de moradia digna nem barata, o povo acabou indo construindo conforme tinha, com restos de materiais, com os materiais que tinham à disposição. E, por fim, o racismo estrutural e o classicismo, né, brasileiro. Quem era negro, nordestino, migrante, trabalhador informal, né, chegava por último da fila na questão de levar importância para as grandes elites, aí, para os grandes investidores do Brasil. Tá? Então, por último, né, nós temos também a questão de alguns mitos, né? Tem discursos bem confortáveis das elites das classes médias que dizem, mas tem Minha Casa Minha Vida, tem aluguel, se está na favela é porque não quer pagar né, para morar num melhor lugar. Olha, isso está ignorando
realidade social do povo brasileiro. Nós temos mais de 80% da população, aí, segundo os dados recentes, vivendo com R$ 1.800 as famílias. Né? Então, que jeito que uma pessoa vai pagar um aluguel no centro ou adquirir uma moradia, né, em lugares mais badalados, vamos dizer assim, uma renda absurda dessas, né? Não tem como. O Brasil está longe de ser exemplo mundial em distribuição de renda. Né? Nós temos 47% da riqueza que nós geramos na mão aí de menos de 0,01% da população. Os super ricos aí ficam com mais da metade, com quase metade da riqueza que nós geramos, e ainda por cima eles detêm quase metade das terras brasileiras, porque o Brasil, por incrível que pareça, é uma república que até hoje não realizou a reforma agrária, diferente de Inglaterra, França, Itália e as grandes potências mundiais, que a primeira coisa, quando se tornaram repúblicas, foi realizar as reformas agrárias para que as terras fossem redistribuídas, né, e a gente aqui ainda vive no tempo das capitanias hereditárias. Bom, então, pessoal, a próxima vez aí que alguém disser para vocês, né, favela é um problema, né, tu tem que corrigir. Favela é a solução que o povo criou porque o Estado e o mercado fecharam as portas para eles. Né? Os governos não criaram oportunidades para as pessoas, não criaram moradia, não criaram dignidade e decência. E as pessoas acabaram, por si só, arrumando formas de sobreviver, né, dentro desse sistema que consome a saúde e a vida dos brasileiros. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha se gostou, compartilha e é isso aí. Até o próximo vídeo.